Quais são os 9 erros que podem custar caro no seu projeto de Salesforce? Seja bem-vindo ao canal da SR Consulting, a maior consultoria de Salesforce do sul do Brasil. Eu me chamo Ariel Dornelles, sou sócio cofundador, especialista em Salesforce. Esses erros, eles foram compilados, foram extraídos de diversos cases aí que a gente vivenciou ao longo da nossa jornada e que a gente viu que são muito frequentes, são os mais comuns que as empresas tendem a cometer e que geram os maiores prejuízos, custos no bolso da empresa. O primeiro erro deles é não envolver o time no processo de adoção e de construção do Salesforce, de implementação do Salesforce. Por que isso gera um custo? No final, se tu tem um time que não engaja, não utiliza o sistema, tu vai ter o custo de licença de implementação de projeto que tu teve para gerar ROI, gerar resultado para o teu time, e no final eles não estão adotando, eles não estão utilizando a ferramenta. Outro problema é, quando eu não envolvo o meu time que está no dia a dia, eu tenho uma visibilidade muito baixa dos reais problemas da operação e do dia a dia. E quando tu envolve o teu time, tu tem essa visão amplificada. E aí tu consegue fazer com que o sistema, e coloque no teu projeto de implementação, com que ele consiga suprir esses gaps que tu tem na tua operação hoje, gerando sinergia, gerando eficiência operacional e no final atingindo teus resultados. E por último, existe o risco da perda de dados, do teu time não adotar o sistema e acabar não utilizando para registrar os dados que são o mais importante da tua empresa e que vão acarretar em possíveis prejuízos para tua empresa. O segundo erro é quando a gente personaliza em excesso o nosso sistema, customizações em excesso. Esse é um ponto bem falado nos nossos podcasts, internamente, para os nossos clientes, a gente bate muito nesse ponto, porque no momento em que a gente tem muitas customizações, a gente acaba perdendo muitas das funcionalidades que o Salesforce já traz embarcado, pronto, no momento em que tu contrata as licenças. A gente sugere realmente muita atenção, muito cuidado na hora de customizar os objetos, customizar telas, customizar fluxos e vários outros recursos que a gente tem dentro do Salesforce. No momento em que a gente excede ou começa a customizar demais o nosso sistema, a gente começa a ter muito retrabalho em atualizações, a gente começa a ter muita propensão a bugs, falhas que podem ocorrer em produção e que no final podem gerar prejuízos para a tua empresa. Um segundo ponto importante em relação a customizações também é para não estourar, não ultrapassar os limites de governança que tu vai ter, os limites de metadados customizados que tu tem na tua licença. No momento em que tu excede esses limites, isso acarreta em custos para tua empresa também. Vamos para o terceiro ponto, que é não dominar a integração de dados no Salesforce, como que a integração funciona. Isso é um ponto bem importante, que inclusive a gente pode aprofundar só nesse quesito de integrações em um outro vídeo, mas tem alguns pontos que eu quero trazer que são super relevantes. O primeiro ponto que a gente tem que avaliar é mapear muito bem os objetos, os dados que a gente quer migrar, integrar de um sistema para o Salesforce, para a gente saber em que objetos a gente utilizar, onde que a gente vai armazenar esse dado dentro do Salesforce. Isso é muito importante para que não haja perda de informações no momento em que tu faz a integração de um sistema para o outro ou migre os teus dados de um sistema antigo, um sistema legado para o Salesforce. E novamente, perder dados é perder dinheiro. O quarto erro é falta de boas práticas de programação. Aqui é um ponto mais técnico, mas que é super importante da gente ressaltar. É super importante no nível de evolução de sistema, de manutenção de um sistema saudável, a gente ter boas práticas de desenvolvimento. Se a gente não segue boas práticas de desenvolvimento, é como se eu não desse manutenção para o meu prédio. Em algum momento ele vai deteriorar e ele vai me gerar prejuízos também. Quando eu falo de desenvolvimento em Salesforce, a gente nota que os desenvolvedores, eles não têm plenamente dominado essas boas práticas de programação, o que acaba acarretando em diversos problemas, como códigos que ficam difíceis de se dar manutenção, diversos bugs, aquele famoso cobertor curto, a gente vai lá e resolve um bug ou um problema e acaba gerando outro no futuro. Então, tudo isso gera complexidade para o desenvolvimento. O teu time de desenvolvimento vai perder performance e qualidade. Um outro ponto que impacta direto no bolso também é no momento em que eu não tenho as boas práticas aplicadas e acabo ultrapassando os limites de governança, seja de armazenamento de dados, seja de limites de inserções ou consultas ao banco de dados por transação. Isso tudo acaba acarretando em custo para tua empresa e ineficiência.
E se tu é um gestor ou alguma pessoa que não é diretamente na área técnica, né, de desenvolvimento de Salesforce e não sabe o que é boas práticas, o que são essas boas práticas, eu vou te explicar rapidamente com uma analogia, onde eu tenho um time de desenvolvimento em que cada um deles fala um idioma. A comunicação entre eles no dia a dia vai ser complicada, ela vai ser um pouco mais complexa. E no momento que eu estabeleço um padrão de desenvolvimento, umas boas práticas para o meu time de desenvolvimento, eu crio um idioma comum. Então, o teu time de desenvolvimento, eu consigo dar manutenção num código de um desenvolvedor que é colega meu, de uma forma mais prática que eu consigo entender e que eu acabo gerando menos bugs, né, uma propensão menor de gerar bugs e falhas em produção e fazendo com que o time consiga desenvolver de uma forma mais homogênea. O quinto erro é a falta de conhecimento sobre as funcionalidades e limitações do Salesforce. Bom, a questão da limitação de Salesforce eu até já falei um pouco, mas é importante a gente sempre ressaltar de limites de governança, que no momento em que a gente ultrapassa eles, isso vai gerar custo para a empresa. Porém, também um outro custo oculto, digamos assim, no nosso projeto, é não entender quais são as funcionalidades nativas do Salesforce e que acabam, no momento em que o time envolvido com o projeto não domina plenamente essas funcionalidades, a gente tende a ter mais retrabalho e despender mais esforço em funcionalidades que o Salesforce já nos entrega por padrão. Recentemente a gente fez um diagnóstico para um potencial cliente nosso que a gente identificou que ele tinha customizado todo o funil de vendas. Com essa customização, ele acabou perdendo todas as funcionalidades que ele tinha nativo no objeto lead, então todas as etapas ali, todas as configurações de prospecção, escoragem de leads, qualificação, atribuição de leads para o teu time de vendas, isso tudo foi customizado. Na ponta de vendas também a gente viu muitas customizações e que prejudicaram eles até para decisões estratégicas, onde eles não conseguiam utilizar a previsão de vendas, né, o forecast do Salesforce, para conseguir ter uma previsão de quanto que eles vão faturar no futuro, com base no funil de vendas dele atual, por conta desse excesso de customizações. E isso acabou, né, acarretando em diversos custos extras, né, o que trouxe muitas dificuldades financeiras para esse cliente. Inclusive, eles acabaram optando por não fechar com a gente o projeto, por conta desses problemas financeiros que eles vieram tendo. Eles não tinham orçamento financeiro para isso. O sexto problema, esse aqui é um pouco mais técnico também, mas é a falta de cultura de DevOps. O DevOps aplicado para o Salesforce, a gente fala muito de deploy contínuo, integração contínua, versionamento de dados, utilizando algum versionador de código, seja GitHub, GitLab, Bitbucket e por aí vai. O DevOps, ele é importante, eu falo isso por experiência própria, a gente teve um case bem representativo, a gente teve um projeto de implementação do Salesforce de diversas nuvens, Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, foi um projeto gigantesco, onde ocorreram alguns problemas de licenciamento nas orgs, e se a gente não tivesse a cultura de DevOps, a gente teria perdido pelo menos 6 meses de desenvolvimento de projeto. Houve esse congelamento das licenças, a organização, a org do Salesforce deles foi desativada, e aí o cliente, inclusive, ele entrou em desespero achando que ia perder 6 meses de projeto. Só que, por estarmos com as práticas de DevOps em dia, nós tínhamos todos os metadados, ou seja, toda a customização, o desenvolvimento, as configurações nativas que a gente fez no ambiente durante esse projeto, a gente tinha isso versionado no nosso GitHub, né, no caso, ou o versionador de código que a gente adotou naquela época. E isso fez com que a gente, em poucos minutos ou até poucas horas, conseguisse, no momento em que a gente resolveu esse problema das licenças, subir novamente todo o desenvolvimento que já tinha sido feito sem nenhuma perda. E aí a pergunta, tu teria 6 meses de orçamento disponível por conta de um erro bobo? O sétimo erro é a falta da estratégia de dados correta. A estratégia de dados para a integração do teu Salesforce, ela é extremamente importante para que tu consiga evitar com que se tenha dados em duplicidade, dados inconsistentes ou inválidos na tua base e que isso acabe prejudicando a tua tomada de decisão estratégica. Um exemplo disso, a gente teve um grande cliente nosso, um grande desafio de unificação de dados, onde eles estavam com esse gap de ter uma estratégia de dados
pouco eficiente, que não estava atendendo eles, e isso estava impedindo eles de crescerem realmente, né, de atingir os resultados estratégicos que a companhia esperava. Nosso trabalho nesse ponto foi analisar e entender esses gaps, né, de informações registradas nos sistemas, essas duplicidades e tudo mais, para a gente montar uma estratégia eficiente e centralizada desses dados, para a gente conseguir ter uma visão 360 do cliente, para que a alta gestão da empresa possa tomar decisões baseadas em fatos e esses fatos serem confiáveis. O oitavo erro é a falta de monitoramento. Um exemplo clássico é o monitoramento de integrações. Se a gente não tem um bom monitoramento de integrações, a tua empresa pode estar perdendo informações sensíveis para o teu negócio, informações bem preciosas que podem te gerar custos. Essas informações podem ser leads, vendas que tu estava tentando realizar, atendimento ao teu cliente, o que pode impactar na satisfação e na percepção que ele tem com a tua marca. E a dica que eu dou sobre esse assunto é sempre criar um log de integrações, registrar quando a tua integração foi feita, o dado foi enviado do Salesforce para outro sistema e vice-versa. Isso vai fazer com que tu tenha garantido que não vai se perder essa informação ao longo do caminho, caso tenha algum erro, algum problema durante essa integração. E se tu não sabe o que é um log de integração, pergunta pro teu time de desenvolvimento, vê se teu time tá utilizando essas boas práticas e me conta aí depois. E o nono e principal erro é contratar as licenças incorretas do Salesforce. Esse é um ponto extremamente importante. A escolha das licenças, quando mal realizada, ela pode gerar um custo financeiro muito significativo para tua empresa. É muito comum nos diagnósticos que a gente realiza em clientes e prospects, a gente identificar esse gap de escolha de licenças. E o que no final eles acabam pagando muito mais caro por uma licença que eles não estão utilizando 100% do que ela oferece. Quando a necessidade era bem menos, a gente conseguia utilizar outros tipos de licença mais específicos para a necessidade daquele tipo de usuário e a gente conseguir gerar mais resultados no projeto de Salesforce ou gerar economia no final das contas para o projeto. Inclusive, se tu tem essa dúvida sobre qual a licença correta para tua empresa e quer fazer um diagnóstico com a gente, clica no link aqui abaixo que o nosso time de especialistas vai entrar em contato contigo.